Boa tarde, gente. Estou aqui para fazer o segundo vídeo que eu falei que ia fazer sobre momentos antes da prisão de Dostoiévski. E, enfim, é um vídeo meio complicado, assim, é até uma... Ai, tá aparecendo aqui, peraí. É até, assim, um pouco de ousadia da minha parte querer falar sobre esse episódio, mas é para estimular vocês a lerem essa incrível biografia, né? Para quem está vendo só esse vídeo, eu estou lendo a biografia do Dostoiévski, do Joseph Frank. Eu estou no volume 2, Os Anos de Provação, que é quando Dostoiévski é preso e vai para Katorga, ou seja, vai para a Sibéria para os seus trabalhos forçados, e depois de 4 anos de trabalhos forçados, Dostoiévski vai se juntar ao exército russo. Enfim, então, como eu dei uma parada lá no final do primeiro volume, com as novelas e os contos que o Dostoiévski escreveu antes de ser preso, inclusive uma novela inacabada, mas todas foram publicadas pela maravilhosa editora 34, eu ainda tenho que comprar Noites Brancas, Os Contos Reunidos e a novela inacabada, que é um nome russo que agora não me lembro, Netkas, enfim, depois vocês vão ver. Eu resolvi dar continuidade aos vídeos porque a minha intenção aqui não é falar só dos livros, mas falar dos livros e na perspectiva da biografia e de forma cronológica, né? Então, assim, falar sobre a biografia também é parte do meu projeto para mim mesma, porque as minhas visualizações estão sendo, assim, cada vez menores, mas tudo bem, né, gente? Olha, eu tô suando tanto que tá... Chega, brilha, botei um batom brilhoso, então eu tô toda oleosa aqui, mas não é isso que importa, porque o que importa é falar sobre os minutos que antecederam a falsa execução do círculo de Petrachevsky, né? Então, eu não sei se eu falei isso no outro vídeo, mas, enfim, essa pegadinha que todos conhecem na história da vida conturbada e problemática de Dostoiévski, que quando foi preso, o czar já sabia que eles teriam uma pena indo para Sibéria, mas quis fazer uma pegadinha com os prisioneiros e resolveu montar um circo com uma execução até o último segundo, com tablado, com todos os soldados, com eles encapuzados, com o padre, teve de tudo, tá, gente? E o assunto que eu quero falar, porque no vídeo anterior eu falei sobre a questão da defesa de Dostoiévski, né, do esclarecimento, como eles chamam, que todos os presos tiveram que fazer essa defesa, e em algum momento Dostoiévski aproveita para falar da censura na sua carta de defesa. Agora, o segundo assunto que eu quero falar, que é desse vídeo, é sobre os momentos que antecederam a falsa execução, o que se tem, né, documentado, tanto a carta que Dostoiévski enviou para o seu irmão, Mikhail, tempos depois, como o depoimento de outros companheiros que estavam ali pensando que iam morrer executados, né? E isso vai ter uma importância fundamental na obra de Dostoiévski a partir deste momento que ele achou que ele ia morrer executado. Dostoiévski nunca, mesmo no auge anterior, né, no auge quando o círculo de Belinsky, todos eles já tinham virados ateus convictos e já tinham adotado a escola natural, enfim, Dostoiévski nunca entrou de cabeça nessa questão, ele nunca deixou de
de ser cristão, na verdade. Ele tinha os dilemas dele, ele tinha as dúvidas, mas ele nunca abandonou por completo o cristianismo e a sua fé. E com esse episódio da falsa execução, aquilo que poderia ter algum tipo de dúvida ou questionamento, no momento que ele descobre que ele não ia morrer, que era tudo um teatro, a partir dali ele vai incorporar na sua literatura toda essa questão da sua fé religiosa, e a gente vai ter aí o relato dele nessa carta que ele manda para o irmão dele, o Mikhail. Depois a gente vai ver aí, quando a gente chegar nos escritos posteriores, é claro que todos os momentos da vida, esse momento da vida de Dostoiévski, tanto o momento da falsa execução como o tempo dele na katorga, na Sibéria, vão influenciar a sua obra dali para frente, né? E um dos livros que ele vai ter uma influência direta desse momento em que ele ia ser executado e não foi, no livro O Idiota, né? E com o personagem do príncipe Mitkin. Eu ainda não li esse livro, então eu não vou fazer esse comentário, só estou comentando aqui com vocês que isso vai ser abordado de várias formas, mas no Idiota isso vem com muita força. E não é à toa que o nome do livro é O Idiota, eu conto isso mais pra frente. Porque no Idiota tem um relato de um homem que ia ser executado. E aí são 5 minutos últimos da vida deste homem antes de ser executado. Isso é na ficção do Dostoiévski. E aí ele descreve, vou mostrar aqui para vocês, tá com a letra menor. Temos um trecho do livro em que este condenado descreve o que ele pensou em fazer nos últimos 5 minutos ali antes da sua morte. Eu não vou ler para vocês, porque eu vou falar sobre isso quando eu tiver chegado no Idiota, no livro, né? Aí, quando vier essa passagem, eu retomo esse assunto. Mas o que eu quero dizer é que é claro que a obra dele foi muito influenciada por esse momento trágico, um pouco cômico até, mas muito mais trágico do que cômico, dessa falsa pegadinha do czar em relação aos seus aos condenados, né, do círculo de Petrachevsky. Dostoiévski, ele não falou muito sobre esse momento, ele fala na carta para o Mikhail, mas outros presos que estavam ali no entorno dele fizeram relatos, né? E aí, através desses relatos, a gente consegue ter uma frase ou outra que Dostoiévski falou ali naquele momento em que achava que de fato eles iriam ser executados. Todos eles tinham certeza que seriam executados. O plano do czar estava dando muito certo. Então, um dos que estava ali perto do Dostoiévski, que eu aqui não estou achando o nome dele, mas ele comenta que o Dostoiévski estava muito agitado, obviamente, né? E que ele se lembrou do livro do Victor Hugo, Le Dernier Jour d'un Condamné. Eu não sei se é condamné, é condenado, né? Eu não quis olhar a pronúncia totalmente correta, porque eu não vou perder tempo com isso. E aí ele se aproximou do Speshnev, que era o mais radical de todos, é aquele que estava no círculo que queria realmente a revolução e que era um ateu ferrenho, e ele falou para o Speshnev: Nous serons avec le Christ. Ai, gente, francês, desculpe, né? Mas estaremos com Cristo. E aí o Speshnev responde: um punhado de pó. Em francês seria um peu de poussière. Não sei se é assim que fala, um peu de poussière. Um punhado de pó. Respondeu-lhe o último com um sorriso. Isso é um dos presos que estava ali com ele estava do lado do Speshnev, e aí há essa troca. Então, até no último momento de vida, Dostoiévski era
literatura. Literatura era Dostoiévski, Dostoiévski era literatura. Aquilo estava tão fundido que ele lembrou deste momento do livro do Victor Hugo. E bom, e aí ele manda essa... Bom, aí eles são... o teatro, né? Os guardas dão lá uma espécie de algum sinal lá que o Dostoiévski, como foi de uma escola militar, nesse momento ele soube que eles não seriam de fato executados. E aí eles vêm com os grilhões e vão colocando os grilhões nos presos para irem para a Sibéria, essa coisa horrorosa, né, gente? Eles foram acorrentados e foram para lá. Mas o assunto aqui não é falar dessa ida para a Sibéria, e sim falar desses minutinhos, né? Os minutinhos antes deles saberem que... desculpa. Os minutinhos que antecederam a essa ideia de que eles, essa certeza de que eles seriam condenados à morte. Bom, aí ele escreve uma carta reveladora para o Mikhail. Nessa carta reveladora, ele disse que provavelmente foi o momento mais feliz da vida dele, foi aquele minuto em que ele descobriu que ele não ia morrer, né? Então, eu achei isso muito interessante, porque algumas pessoas já passaram, milhares de pessoas já passaram por isso, acharam que iam morrer e não morreram, né? Por exemplo, quem tem muito medo de avião pode passar por essa sensação. Eu já tive muito medo de avião, e eu lembro que, claro que não se compara à ideia do Dostoiévski, né, do que ele passou, mas o que eu quero dizer, assim, é que quem tem medo de avião tem a forte sensação de que de que o avião iria cair e que eu iria morrer. Quando o avião aterrissava, era a melhor sensação do mundo, era como se eu tivesse renascido. Naqueles poucos segundos eu fazia milhares de projetos, a minha vida ia ser maravilhosa. Então, mais ou menos, eu tenho uma percepção, assim, um pouco enviesada e exagerada, mas um pouquinho da percepção do que deve ter sido para o Dostoiévski, com toda a sua, enfim, com toda a sua bagagem já cultural, toda a sua ideia de mundo, a sua visão de mundo, a sua literatura, enfim. O que deve ter passado pela mente dele naquele momento é que ele soube que ele não iria ser morto. E aí ele vai contando pro irmão dele que... aí mais uma vez ele retoma o livro do Victor Hugo, né? Le Dernier Jour d'un Condamné, né? Em que o personagem, que no caso será executado, condenado à guilhotina, diz, né, que ele busca um fragmento e diz, né, a carta mostra a exatidão com que se recordou das palavras do texto, pois a citação faz parte das delirantes reflexões do condenado de Victor Hugo no momento em que, à espera a execução da guilhotina, diz a si mesmo, em desespero, que a vida, seja em que condições for, não importa quão dura seja, é preferível à morte. Ao menos on voit le soleil. Então, ao menos a gente pode ver o sol. E é isso que Dostoiévski o tempo todo pensa ali naquele momento, tipo, não importa se eu vou para a Sibéria, não importa se eu vou trabalhos forçados, não importa o que vai acontecer, eu ainda vou conseguir ver o sol, ainda vou conseguir falar com outros seres humanos, eu ainda vou estar vivo. E aí ele, nessa carta, ele vai descrevendo para o Mikhail, seu irmão, a sensação que ele teve, né? Deixa eu ver aqui, eu fiz algumas anotações para o vídeo não ficar muito longo, né? E aí ele diz, né? A vida é uma dádiva, a vida é uma felicidade. E aí tem uma frase muito bonita que ele fala, que é assim: cada minuto pode ser uma eternidade de felicidade. Vou repetir. Cada minuto pode ser uma eternidade de felicidade. Gente, aqui com esse vídeo eu não quero assim ser um vídeo de autoajuda, nem um vídeo cristão, não é isso. Eu estou contando a história de Dostoiévski, nos 5 minutos anteriores à sua morte, o que ele
passou e depois, sabendo que não ia morrer, qual a sensação que ele teve. Então, por favor, aqui não é autoajuda, aqui não é o cristianismo, por favor, não é isso. Eu estou contando, relatando o que ele relata para o seu irmão e como isso influenciou na sua obra posterior, tá? Que fique bem claro, porque é tão difícil aqui, qualquer coisa que se fala, as pessoas já... Apesar de que ninguém vê o vídeo, mas tudo bem. E aí ele fala assim, si je savais, se os jovens soubessem, né, como a vida como seria importante que os jovens arrancassem as vendas, né, né, e vissem a realidade, né. Aí ele está se referindo a Platão, com certeza, né. E aí é nesse momento que ele diz, vida é vida em qualquer lugar, a vida está dentro de nós e não no exterior, lutar para preservar a própria humanidade, seja qual for a desventura. Tudo isso passou pela cabeça dele. E isso não foi uma coisa que ele falou ali momentânea e depois não. O resto da sua vida, em todas as suas obras, isso vai vir à tona. Toda a questão da religiosidade, da contradição, de se Deus existe ou não existe, a redenção, isso tudo vai estar presente na obra de Dostoiévski, em Crime e Castigo, nos Irmãos Karamazov. Então, não era uma coisa que aconteceu da boca para fora, foi algo que ele de fato incorporou, porque já era dele, e ali ele só teve mais certeza. Então você vê a vida desse gênio, que foi uma vida dura, uma vida triste, cheia de horrores, mas ao mesmo tempo ele nos deixou aí a sua literatura maravilhosa para a gente refletir o quanto a vida é importante só por ser a vida, né? O quanto viver pode ser tudo, apenas estar vivo pode ser tudo, né? Então, vou ler aqui mais um pedacinho. De fato, é a sua profunda compreensão da enorme fragilidade e transitoriedade da existência humana, que em breve lhe permitirá retratar com uma força inigualada por qualquer escritor moderno o incondicional e absoluto mandamento cristão, de amor mútuo, universal e generoso. Pois a consciência moral de Dostoiévski, aí isso é o autor da biografia que comenta, né? É semelhante ao que os teólogos referem-se aos primeiros cristãos, que é o chamado de ética provisória, que é uma ética que nasce da eminência do juízo final, né? Então, essa questão do juízo final, do dia, do último dia, e aí você tem um amor, que é um amor universal, que é o perdão. E aqui não é religião, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou falando de religião, estou falando de religião, mas não nesses termos que se pode pensar. Eu estou relatando o que o biógrafo, né, deduz, e estou relatando o que o próprio Dostoiévski diz. E por fim, já para terminar o nosso vídeo aí com 20 minutinhos, né, o biógrafo, ele, aqui já é o biógrafo, já não é mais, enfim, aí quando ele fala desse juízo final, que é o fim, é o que não há tempo para mais nada, exceto uma última reconciliação, que é o que muitas pessoas têm na hora da sua morte, né, uma reconciliação com a vida, com os seus desafetos, com a aceitação, né, da morte, digamos assim, né? E aí, inclusive, alguns dos prisioneiros lá do círculo de Petrachevski eram todos, a maioria, ateus, com exceção do Dostoiévski, mas rezaram quando acharam que ia morrer, né? Então tem aquela história, né, o ateu na hora da sua morte, como é que funciona, né? Mas eu não estou falando isso para ridicularizar quem é ateu, estou falando que isso é um fato que aconteceu. E aí o biógrafo fala uma coisa interessante para finalizar. A força e talvez a fraqueza, se é que existe fraqueza na obra de Dostoiévski, pode ser, em último caso, localizada na penetrante agudeza com que ele desejou comunicar o poder salvador desse núcleo escatológico da fé cristã. Ou seja, Dostoiévski nunca abandonou esta fé cristã, que era da sua essência,
Ele nasceu ali, quando você lê o primeiro volume da obra, você vê toda a infância de Dostoiévski. Os pais eram religiosos e religiosos de verdade, diferente de Tolstói, de outros escritores, Turgenev, outros escritores que não tiveram essa relação com o cristianismo tão profunda, e isso marcou a obra do Dostoiévski, marcou a sua vida. Mas isso nunca foi usado de forma panfletária no sentido religioso, corriqueiro, de igreja. Dostoiévski sempre foi grande, e a sua grandeza sempre foi em colocar para o leitor as contradições da religião, as perguntas sem resposta, o sentido da vida. Sempre foi assim, em qualquer livro de Dostoiévski, desde os primeiros. Então, eu achei muito interessante e quis trazer para vocês esse momento em que ele achou que ia morrer, ali naquela trágica peça que o Czar pregou ali para aquele círculo de Petrachevsky, e depois o quanto isso o ajudou até sobreviver lá no exílio não, na Catorga, na Sibéria, né? E é isso, gente. Hoje eu queria falar sobre essa questão que acaba sendo uma questão que a gente reflete também, né? A questão de saber o quanto a vida pode valer a pena, mesmo nas maiores desventuras, nas maiores provações que a gente passa, no luto, na tragédia, na doença. Só por estar vivo e poder ver a chuva, porque aqui tá chovendo que nem uma loucura, olha só. Poder ver a chuva, assim como poder ver o sol, né? Como o Victor Hugo comentou, como o personagem de Victor Hugo comenta no último dia de um condenado, né? E Dostoiévski traz isso ali nos seus momentos, tanto nos momentos que ele achou que ia morrer, como nos momentos posteriores, quando ele descobriu que não ia mais morrer, e dizer, pelo menos eu posso ver o sol. Então é esse o vídeo de hoje, espero que esse vídeo tenha algumas visualizações e eu seguirei, mesmo que eu esteja aqui falando quase para mim mesma. Algumas pessoas assistem, eu sei, agradeço a todas elas e fico muito feliz, são meus amigos, eu acho, a maioria. Mas é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.